dia, gente. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Estatuto do Idoso. Hoje uma parte muito importante que vai falar sobre o Ministério Público e as responsabilidades dele, o que ele pode fazer, não pode fazer. Eu vou convidar os nossos amigos agora, tá bom? E aí a gente dá continuidade à leitura do Estatuto do Idoso. Muito importante você saber qual é. Estou dando convites aqui no grupo para todos eles já iniciarem a live conosco, tá bom? Só um instante. A internet parece que deu uma travada aqui, ó. A internet é assim, parece que só falha no momento que a gente realmente tá precisando, né? É incrível como são as coisas. E não tá carregando o convite não, hein? Hoje vai demorar um pouco, então se o vídeo travar, vocês ficam atentos que a minha internet não está... Ela tá travando. Tanto é que eu tô mandando os convites e não tá carregando. Não está carregando. Tá demorando um pouquinho para carregar. Então, hoje o nosso capítulo vai ser sobre o Ministério Público, capítulo 2, que fala no artigo 72, tá bom? Então, você fica atento que hoje é não mais importante que os demais, né? Claro que não, porque é um conjunto. O Estatuto do Idoso, ele é um conjunto de possibilidades, né? De deveres, de critérios para abertura de como tem que ser o atendimento à população idosa. Então, é um compensado de normas, de regras, de como tem que ser esse atendimento à população idosa, tá bom? Oi, Cláudio. Beijo pra vocês, saudades, Cláudio, Joselma, Eliane, a Jane, né? Todos vocês aí. A gente acompanha, fica aqui só nos bastidores acompanhando vocês, né? Obrigada a todos vocês que estão aí conosco e vamos dar continuidade à leitura do nosso estatuto, Estatuto do Idoso. Nós precisamos ter conhecimento do que podemos e não podemos, do que devemos e não devemos, né? Porque às vezes a gente não fala, não faz, porque não tem esse conhecimento específico, né? Eu acho que eu já convidei todo mundo, é 11h03 agora. Vamos só esperar 2 minutinhos, para 11h05 a gente já continuar a nossa leitura do Estatuto. Gente, é muito importante você passar o conhecimento adiante. Então, quando a gente manda o link no grupo, você pode copiar esse link e mandar para todos os seus amigos, conhecidos, porque o conhecimento, ele nunca é demais, nunca, nunca. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? É algo que é interno, você vai internalizar. Eu falo para as pessoas que eu acompanho, né? Você não tem que decorar nada, você tem que aprender. Porque quando você aprende, você não esquece mais. Então é muito importante a gente aprender. Quando alguém falar do Ministério Público, você já vai saber que tem um capítulo específico no Estatuto do Idoso que fala o que o Ministério Público pode ou não fazer. Que é a partir do capítulo 72, 73, que fala só
sobre o Ministério Público que a gente vai ler agora. Então, compartilhe esse convite com todos os seus familiares. Vai compartilhando, vai divulgando, porque se chegar lá na cidadezinha mais distante e tiver um idoso passando por alguma situação de violência, ele vai receber esse conhecimento, ele vai saber que ele pode pegar um celular e discar o 100, 100, e aí ele será atendido e orientado. E o Ministério Público vai tomar as providências cabíveis quanto à violação de direito, contra qualquer situação que não esteja de acordo com o Estatuto do Idoso e também com a Constituição Federal. Por isso que a gente fala, gente, curte, dá o like, compartilha, porque o conhecimento tem que chegar nos lugares mais distantes desse Brasil, que é muita gente sem conhecimento. E nós não podemos admitir essa ausência de informação. Às vezes as pessoas falam de vulnerabilidade social para bens materiais. E a vulnerabilidade social também se dá quando a pessoa não tem informação. E nós temos a informação, então vamos compartilhar. Compartilha com todo mundo aí. Compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos de Facebook, no grupo da família. Vamos compartilhando informação, porque a gente tem que levar a informação mais distante, que ela alcance aquelas pessoas que nós não conhecemos, que ela alcance pessoas que estejam passando por alguma situação de violação e que essa pessoa receba esse conhecimento e tenha a oportunidade de mudar a sua história. Porque as pessoas só podem mudar a sua história quando ela conhece o que é certo. Quantas mulheres viviam em violência doméstica? Quantas pessoas acreditavam que o filho estava cuidando dela só por guardar o RG, não deixar o idoso com RG, não deixar o idoso com cartão do banco, não deixar o idoso ter liberdade de gastar o dinheiro com o que ele quer. Então isso não é cuidado, isso é violência patrimonial. Então estejamos nós atentos acerca das coisas que as pessoas querem nos submeter. Se você tem o seu RG e você não pode caminhar com ele, não importa, gente, se você vai perder, se você não vai perder. Se você, idoso, tem medo de perder, tira uma cópia. Mas não que o seu filho não permita você de caminhar com o seu RG, de ir no banco. Não, seu neto, não. Eu tô falando de pessoas que não foram declaradas com incapacidade. Eu tô falando de pessoas que têm a plena capacidade de gerar os seus bens. Então a gente não pode confundir pessoas que já foram decretadas pelos seus médicos que têm incapacidade de conduzir a sua vida financeira, tá bom? Tem pessoas que realmente o médico fala, olha, é bom você pedir a curatela dela porque ela não tem condições de gerar o benefício dela e qualquer pessoa pode lesionar ela. Então, uma coisa são esses idosos. Outra coisa é o filho, é o neto, é a nora, né? Se apropriar desses bens que é seu. Então, estejamos atentos a toda e qualquer situação de violação de direito, tá bom? Então, vamos lá. Hoje falaremos do capítulo 2, título 5, capítulo 2, que fala do Ministério Público. O artigo 72, ele foi vedado. Aí a gente inicia a leitura a partir do artigo 73, tá bom?
As funções do Ministério Público prevista nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais, indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Então, o Ministério Público ele vai defender de todas as formas, tanto o direito individual quanto o direito coletivo da pessoa idosa. Inciso 2. Promover e acompanhar as ações de alimento, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiarem todos os feitos em que se discutam os direitos de idoso em condições de risco. Gente, olha que importante aqui. Às vezes os filhos não se acham no dever de garantir os alimentos aos seus pais ou aos seus avós. O Ministério Público ele tem o dever de promover e acompanhar ações de alimento. Ou seja, você, filho, quando seus pais completam 60 anos, a responsabilidade é sua. E não adianta dizer para o seu pai, para sua avó, para o seu tio-avô, que você tem família para cuidar, porque o idoso também é a sua família. Você tem a responsabilidade de garantir os mínimos sociais. Alimentação básica para ele, a dignidade mínima para ele conviver. Então, gente, estejamos nós atentos, sociedade civil. Eu faço uma convocação agora para que você se atente aos idosos que estão ao seu redor, no bairro. Você que tem conhecimento de idosos que estão passando por dificuldades, que não tem alimento em casa. É dever do filho. E você, pai, você não está importunando o seu filho. Você não está dando trabalho ao seu filho. Mesmo jeito que você teve responsabilidade com o seu filho, hoje ele tem responsabilidade para com você, idoso. Então, assim, vamos dar conhecimento a todos aqueles que estão ao nosso redor. Só um instante que eu tô recebendo uma chamada de vídeo. Vou avisar que eu estou em live. Senão a pessoa fica me ligando, né? Então vamos lá. Então, alimentos é responsabilidade dos filhos, tá? Seu pai fez 60 anos, você tem responsabilidade. Água e luz, responsabilidade dos filhos. O benefício de prestação continuada, infelizmente, ele é só aos 65 anos. Então, tem idoso que não trabalhou de carteira assinada, não contribuiu minimamente para a aposentadoria rural urbana, que é 15 anos. E aí ele fica esperando até os 65 anos, passando dificuldade, com 5 filhos, 6 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e nenhum filho se responsabiliza por garantir minimamente condições dignas para os seus pais. Não se esqueça de que se seu pai hoje não está aposentado, se seu pai hoje não está com condições de se manter, não foi porque ele escolheu, é porque ele
teve que cuidar da família dele e agora é sua responsabilidade dar condições mínimas para digna, né, gente? Condições mínimas, mais digna, tá? Né? De qualquer jeito. Para os seus pais terem até conseguir o benefício de prestação continuada, que é com 65 anos. Tá bom? Então, aqui fala no inciso 3 do artigo 74, atuar como substituto processual do idoso em situações de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Quarto, promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Eu vou ler novamente, tá bom? Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, ou seja, o Ministério Público ele pode revogar uma ação, alguém que de má fé pediu para o idoso assinar uma procuração e essa pessoa começa a vender os bens, gastar tudo que o idoso tem porque ele tem uma procuração. Então, o Ministério Público ele pode revogar se ele identificar que essa procuração foi feita de má fé, ele revoga essa procuração, tá bom? Quando necessário ou o interesse público justificar. Então, assim, existem muitas pessoas que usam de má fé para com o idoso. Faz eles assinarem uma procuração e começa a vender as coisas, gastar os bens dele. E quando alguém questiona, eu tenho uma procuração. Então, se você sabe de alguma situação que a pessoa está gastando todos os bens do idoso, se dizendo ter posse de uma procuração, e você vê que essa pessoa está usando de má fé, vá ao Ministério Público. Porque a pessoa pode gastar todo o dinheiro do idoso e quando acabar ainda ter a capacidade de jogar o idoso na rua. Então, se você tem esse conhecimento, por favor, busque o Ministério Público. Agora no inciso 5º, instaurar procedimento administrativo e para instruí-lo, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Você tá vendo o que o Ministério Público pode fazer? Você denunciou, o filho está gastando os bens do pai, se dizendo ter uma procuração. Você fez a denúncia, o Ministério Público vai notificar esse filho ou esse neto, e se ele não aparecer, o Ministério Público pede para a Polícia Militar, Polícia Civil ou Militar ir buscar essa pessoa. Então, assim, nós temos que estar atentos para delatar os casos de violência. Aqui no inciso 5, o B fala assim: requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Aquilo que eu falei nas semanas passadas. O Ministério Público, por exemplo, você foi fazer uma visita numa instituição de acolhimento para pessoa idosa, você verificou alguma coisa que você acredita que está errada, você vai delatar ao Ministério Público. O Ministério Público ele vai investigar. Então, para investigar, ele pode começar solicitando toda a documentação dessa entidade ao município. Aí, se o Ministério Público realmente verificar que tem alguma coisa de errado, ele vai lá pessoalmente, tá? Bom dia, gente, vocês que estão entrando agora. Ele vai pessoalmente investigar a situação do acolhimento, tá bom?
requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Nem as privadas, as instituições privadas, particulares, gente. Existem instituições particulares que são de fachada. Você paga lá mensalmente para o seu avô estar lá, para o seu tio estar lá, tio-avô, e você desconfia de que seu avô não tem 5 refeições por dia, de que seu avô não está passando no médico, não está sendo bem tratado, você pode solicitar também ao Ministério Público uma investigação, tá bom? Desculpa. Vamos lá. Ainda no artigo 74, no inciso 6, fala assim: instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Isso cabe ao Ministério Público. Mas quantas instituições de acolhimento para o idoso tem no Brasil? Se nós, que somos cidadãos, tanto de direito quanto de dever, se nós que tomamos conhecimento de algo aparentemente errado, não realizarmos a solicitação de investigação ao Ministério Público, o Ministério Público ele não vai adivinhar que está acontecendo alguma coisa errada. Por isso que eu falo para todos vocês, todos nós temos a responsabilidade de delatar, de solicitar uma investigação quando acreditamos que alguma coisa está errada. Inciso 8 do artigo 74. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata essa lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Cabe ao Ministério Público. Mas eu reforço mais uma vez, o Ministério Público só tomará conhecimento das irregularidades se nós falarmos, se nós ligarmos lá no Disque 100 e delatarmos o que está acontecendo. 9. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Então, o Ministério Público ele vai acionar a polícia, a saúde, a assistência social, a educação, que for necessário para averiguar se realmente está acontecendo algo de errado, algo que não esteja, algo que seja, que demonstre violação aos direitos da pessoa idosa. 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previsto nesta lei. É o Ministério Público, gente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para que o Ministério Público faça dele. E quando eu falo isso, é sobre todos os lugares que ofertam um serviço à população idosa. A gente tem que comunicar ao Ministério Público quando nós imaginarmos que está ocorrendo alguma violação de direito. Imagine você, que vai fazer uma visita, chega lá na entidade que acolhe idoso, você que não tem conhecimento técnico, suspeita de uma violação de direito. Você suspeitou, você não tem um olhar técnico, né? Imagina quando uma pessoa que estudou para isso chegar naquele lugar. Ele vai ter certeza
ou não de que está acontecendo alguma violação de direito. Então, assim, gente, vamos pensar, vamos fazer o nosso papel? Cabe a nós fazer o nosso papel, tá bom? Aí nós agora vamos para... No artigo 10 tem 3 incisos, tá? Vamos ler o primeiro inciso. A legitimação do Ministério Público para ações civis prevista neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses segundo dispuser a lei. Ou seja, suponhamos que uma pessoa foi lá e fez uma visita e fez uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público vai abrir uma fiscalização. Outra pessoa também notou que tem alguma coisa errada e essa pessoa vai acionar outros setores de defesa de direito do idoso. Então, as duas ações elas podem ocorrer momentaneamente, mesmo que sem se comunicarem, um vai seguir a linha de raciocínio dele e o outro vai buscar informações para ver se está havendo de fato uma violação de direito. Inciso 2. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Foi o que eu acabei de falar. Todo órgão de defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa. 3. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento a idoso. Ou seja, chega um procurador, um representante do Ministério Público, a entidade não pode proibir ele de entrar. A entidade não pode proibir ele de caminhar, de investigar, porque ele está representando um órgão maior que é o Ministério Público. Artigo 75, ainda referente ao Ministério Público, fala assim: nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas usando os recursos cabíveis. Então, o Ministério Público ele vai dar continuidade na investigação. No artigo 76 fala assim: a intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente, ou seja, não vai chegar pelo correio. O oficial de justiça vai até a pessoa que ela quer conversar e entrega uma intimação. Artigo 77 fala assim: a falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Então, se o Ministério Público não intervir, vai ser anulado aquela questão. Então, nós precisamos delatar as situações, solicitar investigação. O Ministério Público é um órgão de defesa maior aos direitos e garantia da pessoa idosa. Então, hoje nós falamos apenas do capítulo 2, que trata do Ministério Público. Então, se você não sabia a quem recorrer, agora você sabe. Ministério Público, Disque 100, tá bom? Qualquer coisa que você suspeitar, qualquer situação de violação de direito, seja um idoso que seja mantido num quartinho escondido dentro da casa, seja um idoso que não pode conviver com seus familiares porque os netos têm vergonha, seja um idoso que
Seus filhos guardam as 7 chaves, documento e cartão do banco. Seja situações em que o idoso não pode escolher o que comer. Seja situações em que o idoso não pode escolher o que vestir. Tudo isso é violação de direito. E cabe a nós, cidadãos, delatar ao Ministério Público o que está acontecendo naquela casa, naquele bairro, naquela entidade de acolhimento à pessoa idosa. Cabe a você que está me ouvindo. E se você é uma vítima, mas você tem medo da reação dos seus familiares, liga no Disque 100. Seus familiares, ninguém vai saber que foi você que ligou delatando o que está acontecendo. É só você pegar um celular, ligar 100. Bom dia, Joselma. Ligar 100 e falar o que está acontecendo, que o Ministério Público ele vai investigar. Tem muitas idosas que são vítimas de violência doméstica, mas tem medo de falar. Liga no Disque 100. E fala o que está acontecendo. Você não nasceu para sofrer. Esses direitos foram criados para proporcionar para você uma vida digna, sem pressão psicológica, sem violação psicológica. Então, ligue 100 e solicite uma intervenção do Ministério Público, porque você é sujeito de direitos e as leis estão aí para garantir condições dignas para você viver, tá bom? Beijo. Semana que vem nós vamos falar do artigo 78, que é o capítulo 3, que fala assim, da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Então, semana que vem daremos continuidade aí no artigo 78, tá bom? Compartilhe essa live com seus familiares, grupos de WhatsApp, Facebook, para que a informação chegue lá naqueles que a gente não conhece, mas que está precisando de uma intervenção. Beijo, amo vocês e conto com vocês. Tchau, até a semana que vem.